Olá, sou Haroldo Maranhão, bem-vindo ao meu canal e nós estamos aqui trabalhando conteúdos um pouco diversificados a partir aqui já de alguns dias, né? Em que 4 conteúdos vão ser compartilhados aqui com você, daí você pode zapear em todos eles. Esse agora é a estreia, é a inauguração deste conteúdo em que eu quero compartilhar com você, você que talvez seja novo convertido, você que chegou a Cristo há pouco tempo, ou você que cuida de pessoas que estão aí na sua célula, no seu discipulado, buscando então entender a nova vida em Cristo, a caminhada com Jesus a partir do novo nascimento, né? Nós não viramos crentes ou evangélicos, mas nós nascemos de novo em Jesus Cristo. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, aproveita agora, assina aqui o canal, curte esse conteúdo. Se puder, se fizer sentido, você gostar no final, compartilha com alguém que você sabe que vai fazer um bom uso disso e vai ser abençoado por este conteúdo. Eu creio que uma das coisas mais importantes de frisar quando a gente nasce de novo, quando a gente está cuidando de alguém que nasceu de novo, é começar a tirar as dúvidas normais que aparecem a partir do momento que a pessoa faz aquela oração, ela recebe a presença do Espírito Santo, percebe que algo aconteceu, vem aquele fogo do novo nascimento. Isso é tão precioso, tão importante, não é? Porque é claro que nós não podemos fabricar uma emoção interior tão profunda como aquela que o Espírito Santo de Deus promove no interior da pessoa que genuinamente nasce de novo. Agora o Espírito Santo vem morar no seu coração. Paulo fala que Jesus habita em nós também em Cristo, e Paulo diz ainda que Deus habita em nós. Então Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a plenitude de Deus habita em nós quando nascemos de novo. Então precisamos tirar essa ideia de que você mudou de religião. A frase mais horrível que eu ouço: virou crente. Virar crente não faz diferença alguma, não faz sentido nenhum, porque a Bíblia diz que até mesmo os demônios creem e tremem. Então alguém dizer que é crente ou virou crente não significa nada, mas alguém dizer que entendeu o quão pecador era, alguém que entendeu qual era a gravidade do estado em que se encontrava e agora encontra a misericórdia de Jesus, o amor de Jesus, agora encontrou a verdade. Então o confronto do encontro com Jesus gerou um profundo arrependimento de quem era, dos pecados que cometia, da vida que vivia. E agora entende então que Jesus é a resposta, Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Somente Jesus leva ao Pai. Pouco importa a denominação da qual você faz parte. Esse é um fundamento de toda a denominação que diz que é de Jesus, e é de Jesus se é exatamente aquela que prega que é só Jesus. Denominações não salvam, a sua igreja não salva, seu pastor não salva, seu apóstolo não salva, ninguém salva, a não ser Jesus o Cristo. Então esse momento é importante para nós lançarmos os fundamentos na vida da pessoa para a qual você está cuidando, ou se você é essa pessoa, eu quero que você entenda, eu preciso lançar esse fundamento no seu coração. Nem você vir aqui na igreja que eu pastoreio aqui em Alphaville vai fazer diferença se você não é de Jesus. Você pode vir e você vai participar conosco do culto, aquela coisa maravilhosa, glória a Deus, mas não adianta nada entrar na igreja, participar do culto, dar o dízimo, ficar amigo do pastor, se não nascer de novo em Jesus Cristo. E o novo nascimento, ele pressupõe arrependimento de pecados. Pressupõe você reconhecer o quão longe você estava de Jesus. Alguns falam: poxa, pastor, mas eu sou uma pessoa boa, eu não quero mal para ninguém, eu pago meus impostos em dia, eu ajudo pessoas, eu cuido, né, da minha família, eu trabalho direito, eu sou uma pessoa boa. E eu tenho certeza que você é. Eu criei uma estatística profética que eu falo o seguinte: com certeza eu e você estamos entre os melhores 2 bilhões de pessoas desse planeta. Os outros 6 são muito piores que nós. É uma brincadeira que eu faço. Mas o fato é que você e eu sermos dos melhores, dos que não fazemos mal para ninguém, não queremos o mal para ninguém, ajudamos pessoas, temos um bom coração, tudo isso é muito legal, socialmente é maravilhoso. Pessoas que fazem o bem, pessoas que ajudam pessoas, criam associações beneficentes, ajudam centenas, milhares de pessoas, cuidam do pobre, cuidam da viúva, cuidam do órfão, cuidam do estrangeiro, fazem o bem para todo mundo e são entre os melhores seres humanos do planeta. E isso é muito bom. Alguns merecem virar documentário da Netflix, outros ter estátua na rua ou na cidade, porque fizeram o bem. Mas o melhor que nós podemos fazer em relação a outros seres humanos é insignificante diante da santidade de Deus. A santidade de Deus para receber alguém na presença dele é algo que nós nem compreendemos, muito menos podemos achar que alcançamos pelas boas obras que podemos fazer. A Bíblia fala em Isaías que nós somos como imundo e toda a nossa justiça como trapo de imundície. A melhor justiça que você possa fazer aqui nesta terra, para Deus ela é um trapo de imundície.
um trapo imundo de chão que não serve para nada. Por quê? Porque o padrão de santidade de Deus é o padrão que somente Jesus, o Cristo, poderia alcançar, como efetivamente alcançou. A Bíblia nos diz que Adão foi criado sem pecado, ele e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus no jardim do Éden, sem pecado, perfeitos e plenos da presença de Deus, mas decidiram ouvir a sedução de Satanás e transgrediram o único mandamento que havia no Éden. Eles podiam comer de tudo que havia no Éden, podiam usufruir de tudo, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não podiam comer, porque no dia que comessem, certamente morreriam. O fato é que Adão e Eva foram expulsos do jardim, então ali veio a morte espiritual, morte no sentido de separação de Deus, foram separados de Deus pelo pecado que agora estava neles, foram expulsos do jardim, e para o Senhor, Pedro vai falar isso na sua segunda carta, que é uma equiparação que eu uso muito quando eu falo de escatologia, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia, e Adão então morreu aos 935 anos. Então se um dia para o Senhor é 1000 anos, então Adão morreu exatamente no dia em que pecou, e a palavra de Deus se cumpriu até mesmo nesse sentido, morte física e morte espiritual, separado de Deus, e morreu nos seus pecados. Então veja, o pecado entrou no mundo através de um só, que nasceu, foi criado santo e pecou. Então precisávamos de uma solução, de alguém santo, para que pudesse atender à santidade do Senhor Jesus, a expectativa que precisava ser suprida em Deus para receber alguém na sua presença, um ser humano naquele lugar de tanta santidade, luz, glória, majestade. Nós não entendemos, não imaginamos o que é a glória em que o Senhor habita e a glória que Jesus desceu, que Jesus deixou para descer ao mundo, para se fazer homem. Como Paulo fala em Filipenses capítulo 2, que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, que sendo Deus, ele se esvaziou de ser Deus para ser reconhecido em figura humana e foi um servo obediente até a morte, morte de cruz, e por isso Deus o exaltou sobremaneira acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, toda língua confesse que ele é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Então Jesus nasce nesse mundo em um nascimento sobrenatural. Maria, uma mulher humana, ser humana, natural, sem nada de especial, de divindade nela, mas uma mulher especial pela sua conduta, pela sua vida, com certeza. Deus escolheu para o seu filho nascer, para Jesus nascer, uma mulher que fosse especial, mas ela não tem divindade nela. O fato é que o Espírito Santo fecunda Jesus, e Jesus nasce então neste mundo sem pecado. Jesus 100% homem e 100% Deus. Como é que eu posso provar isso? Jesus 100% homem, porque quando foi pregado na cruz, morreu como um ser humano morre. Mas Jesus, sendo Deus, ele ressuscita da morte e ele estabelece uma vitória contra Satanás, contra o pecado, contra principados, potestades, toma a chave da morte e do inferno. Ele agora reina, ele é Senhor sobre tudo. Então ele 100% homem, 100% Deus, tendo o potencial de pecar. E a Bíblia fala que Jesus foi tentado da mesma maneira que nós somos tentados, mas sem pecado. Quando Jesus é levado pelo próprio Espírito Santo ao deserto para ser tentado por Satanás, era necessário que ele passasse por isso para vencer Satanás de uma maneira plena e completa. Um dia eu vou falar sobre isso, comparar como foi a tentação de Adão e Eva no Éden, com a tentação de Jesus no deserto, com também o que João fala na sua primeira carta sobre esse contexto. Vou falar no próximo vídeo, é muito importante esse conteúdo. Então o fato é que agora Jesus nasce santo, com o potencial de pecar, e sendo tentado como nós somos, não peca. Então, a tentação não é pecado, tentação é apenas tentação. José do Egito, José no Egito, José do Senhor no Egito, ele foi tentado pela mulher de Potifar, com uma sedução violenta, ela arrancou a capa dele, e ele fugiu daquele lugar sem pecado. Então a tentação não é pecado, os seus pensamentos de tentação, se você os vence e não abriga, você não peca. Jesus foi tentado de muitas formas, ele venceu todos os pecados pelo tribunal de Deus que vê o coração, que sabe, que registra no céu os nossos pecados, estava ali acompanhando a vida de Jesus. E Jesus então sem pecado morreu, a morte que você e eu deveríamos morrer, e na verdade entenda, você e eu deveríamos morrer uma morte igual àquela horrorosa que ele morreu, e ir para o inferno. Não é que morrer daquela morte nos faria salvadores ou pagaríamos os nossos pecados, mas aquela morte era a consequência grave da morte pelos nossos pecados
mas porque não eram suficientes para pagar o preço dos nossos pecados diante do Senhor, seríamos lançados no inferno, no lago de fogo e enxofre, onde vão aqueles que rejeitam a salvação de Jesus Cristo. Então entenda a gravidade do pecado e entenda a longanimidade, a misericórdia, a graça, o amor de Deus em Cristo, o amor de Cristo em nós, o papel do Espírito Santo de nos revelar essas verdades de quem nós éramos e quem nós nos tornamos agora. E entenda uma coisa, quando a gente tem a revelação real dos nossos pecados diante da santidade do Senhor, muitas vezes vamos chorar pelos nossos pecados. Há um quebrantamento genuíno que precisa haver no nosso interior de compreender a gravidade de como vivíamos e o preço pago na cruz por Jesus. Então, a salvação, ela não pode ser de maneira alguma por práticas religiosas, por boas obras, por denominações, por qualquer coisa que seja, que não por Jesus o Cristo. A igreja que você congrega é tão importante quanto qualquer outra igreja, mas ela se torna especial para você porque você encontrou nela lugar para nascer de novo, para crescer, para servir ao Senhor. Faça parte da igreja que você está. Sirva ao Senhor e não a homens na igreja que você está. Isso honra a Deus, isso é um privilégio nosso depois que nascemos de novo, mas você que acabou de nascer de novo, você precisa de um tempo para aprofundar a sua experiência com o Senhor, precisa crescer no conhecimento da palavra, precisa crescer na oração, e cada igreja tem a sua maneira de abrir espaço para pessoas desenvolverem seus dons, para crescerem, fazerem a diferença. Aqui no Alfa e Ômega não é diferente, nós temos esse tipo de cuidado também, e queremos que cada um possa servir com seus dons, à medida que vão então aprofundando a sua experiência, a partir do momento que vão crescendo o conhecimento do Senhor Jesus. Mas neste momento Paulo compara aqueles que nascem de novo como bebês em Cristo, como crianças na fé, como aquele que precisa de leite, o leite genuíno, um leite genuíno necessário para a vida cristã ser desenvolvida, crescida, para que você possa avançar no conhecimento do Senhor e ser cada dia mais transformado. A palavra de Deus diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor e crescer no Senhor, no conhecimento da palavra e no conhecimento daquele que agora habita em nós e nos quer levar para dimensões mais altas e profundas do conhecimento e revelação dele. Então, nesse conteúdo aqui, nesse espaço aqui, em que eu quero compartilhar com você o que acontece a partir do novo nascimento, o que Deus tem para a sua vida, qual é o propósito dele agora que ele te alcançou em Jesus Cristo, o fundamental é que você saiba muito bem por que você é salvo, por que você agora nasceu de novo, por que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida, o que significa tudo isso e qual é o propósito de Deus para você. Então eu oro para que esse conteúdo seja bênção na sua vida, eu oro para que o Espírito Santo de Deus encha o seu coração, oro para que você tenha a revelação da palavra e que toda a transformação que o Espírito Santo de Deus está promovendo em você, você não desista, você encoraje, você avance, você seja cuidado pelas pessoas que estão aí e talvez você está cuidando de alguém, até que você possa então ser separado pelo Senhor para fazer a diferença também na vida de outra pessoa quando você alcançar uma maturidade do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Se esse conteúdo fez bem para você, eu oro para que você possa crescer nele e que você possa voltar aqui no próximo episódio, no próximo conteúdo desta série, para que você possa receber palavra, revelação, entendimento e ensino em nome de Jesus. Até uma próxima. Deus te abençoe.